Queridos irmãos, uma boa noite a todos, que a paz e o amor do Divino Mestre permaneça entre nós, em nossos corações. Mais uma oportunidade do estudo aqui em nossa casa, tratando de um tema muito importante para o nosso conhecimento, para a nossa transformação moral. Grato por essa oportunidade, mais uma vez, que a casa me concede. A cada oportunidade do estudo, eu percebo que é um conhecimento a mais adquirido e eu percebo também o quanto ainda precisa evoluir, o quanto ainda preciso transformar. Mas a cada estudo realizado, reforça ainda mais o despertar da minha consciência para a necessidade do progresso. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que a casa me concede nesse dia de hoje. Vamos acerenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai de bondade e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade superior. Agradecidos por essa oportunidade, pedimos que seja mais um momento de reflexão, mais um momento que possamos realmente discutirmos a respeito da moral do Cristo, discutirmos sobre a importância do Espiritismo em nossas vidas, essa doutrina consoladora, essa doutrina esclarecedora, e pedir, Pai, leve a sua paz, leve o seu amor a cada um dos nossos irmãos que nesse momento estão conectados conosco, que possa descer sobre eles a sua luz, a sua paz e a esperança de dias cada vez melhores. Que assim seja. Meus irmãos, então, falaremos de um tema muito importante para a nossa reflexão, que é o Espiritismo, ação para a vida cotidiana. É um tema que traz para nós, nos dias atuais, uma oportunidade de realmente refletirmos muito sobre as nossas ações, sobre aquilo que de fato nós estamos atribuindo valores. E se realmente nós estamos atribuindo esses valores às coisas realmente que importam. As coisas que realmente vão nos permitir que nos tornemos pessoas cada vez melhores. Então, é um momento para refletirmos muito a respeito do que a doutrina nos traz, do que a proposta do Cristo, a proposta do Pai, nos apresenta através do Espiritismo. E antes de nós iniciarmos no desenvolvimento do tema, é muito importante que a gente faça uma reflexão inicial e realmente entendermos que Deus nos criou para sermos felizes. Por mais que não tenhamos ainda maturidade suficiente para entendermos de fato que felicidade é essa, por muitas vezes questionamos Deus porque não somos felizes, é porque nós ainda temos uma visão míope do que realmente é sermos felizes. E por muitas vezes atribuímos essa felicidade às coisas da matéria, às coisas do mundo, quando na verdade a nossa felicidade, ela só será completa, ela só será plena e não relativa quando nós estivermos de fato preparados para atribuirmos essa felicidade às coisas do Espírito, à nossa espiritualidade, ao nosso progresso, às nossas virtudes conquistadas. Sabemos que isso não é uma tarefa fácil, não é algo que conquistaremos em uma encarnação, mas é muito importante sabermos que fomos criados para sermos felizes. Deus nos proporciona isso porque somos centelha divina, e como centelha divina somos aquele pedaço de Deus, aquela parte de Deus, e com certeza somos potencialmente esses seres de amor. E como seres de amor, de fato, nós só reconheceremos essa felicidade verdadeira
quando também estivermos preparados para amarmos verdadeiramente, assim como o Pai nos ensinou. Às vezes questionamos então, eu não devo atribuir então alguma felicidade às minhas conquistas terrenas, a minha felicidade aos bens adquiridos aqui nessa existência, nessa encarnação? É muito importante entendermos que essas conquistas, esses bens adquiridos, eles são fundamentais para a nossa experiência humana. Porém, nós não podemos entender que esses bens, essas conquistas aqui realizadas, sejam o fim. Na verdade, tudo isso são os meios. Tudo isso nos proporciona um bem-estar, nos proporciona um conforto, e tudo isso é de fato fundamental para a nossa experiência humana, para a nossa experiência terrena. Mas dizermos que somos felizes e vamos permanecermos felizes pelo fato de conquistarmos uma casa, conquistarmos um carro, fazermos uma cirurgia plástica, conseguir um novo emprego, não podemos atribuir a nossa felicidade plena simplesmente a isso. A nossa felicidade deve ser atribuída e nós temos que perseguir isso dentro das nossas conquistas espirituais, dentro do nosso progresso, dentro das virtudes conquistadas, que é aquela bagagem que nós vamos levar. Então, o convite que o Pai nos faz é justamente para que coloquemos foco na busca dessa felicidade plena, dessa felicidade realmente que é a conquista do nosso espírito a caminho do bem, a caminho do amor. E essa frase retrata tudo isso que nós acabamos de mencionar, né? A felicidade verdadeira, a felicidade plena, ela somente vai existir nos corações, né, daqueles que realmente souberem amar, nos corações daqueles que realmente têm o amor. E isso é muito verdadeiro porque se a felicidade estivesse atribuída a essas conquistas materiais, a esses bens os quais possuímos, nós não teríamos tantos milionários infelizes na vida, tantos milionários passando por depressão, às vezes levando até a prática do suicídio, como acompanhamos no dia a dia. Então, nós entendemos que os bens materiais, as nossas conquistas terrenas, elas são importantes, como instrumento, como ferramenta do nosso progresso, mas não vincularmos a nossa felicidade simplesmente a isso. A nossa felicidade está relacionada realmente a esse progresso espiritual, a nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E o maior exemplo que nós temos dessa felicidade que veio à nossa presença, que a nós foi apresentado, foi Jesus. Então, Jesus nos mostra que o amor é a melhor resposta em qualquer situação. Então, Jesus veio ao nosso encontro trazendo justamente o ensinamento, trazendo justamente essa lei para nos mostrar que, para realmente sermos felizes, nós temos que sermos também criaturas dotadas desse amor verdadeiro. Então, Jesus veio ao nosso encontro justamente para nos ensinar, para trazer, inclusive, um exemplo, como foi apresentado. Onde Jesus, inclusive, nos recomenda que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos, inclusive os nossos adversários. Então, esse exemplo de amor trazido por Jesus é realmente o amor verdadeiro, é o amor desinteressado, é o amor desvinculado a qualquer raça, é o amor desvinculado a qualquer religião, a qualquer etnia e a qualquer cor, a qualquer nacionalidade. Jesus veio nos dizer o seguinte: ame independente de qualquer situação. E aí, meus irmãos, nós tivemos uma primeira revelação trazida por Moisés dentro dessa nossa escala de progresso. Essa primeira revelação trazida por Moisés nos traz claramente a lei de justiça. Nós tivemos a segunda revelação vinda por Jesus, trazendo muito claro para nós a lei do amor. Jesus trouxe para nós essa verdadeira lei do amor e nos disse
que traria para nós, deixaria para nós uma terceira revelação, que seria o Consolador prometido. Então, assim como disse Jesus, o Espiritismo para nós é essa terceira revelação dita por Jesus. E o Consolador prometido, ele vem justamente trazer para nós o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nós sabemos que a vinda do Consolador prometido por Jesus tinha uma finalidade, que era trazer para nós a luz, o esclarecimento de muitas coisas daquilo que no seu tempo nós não tínhamos condições de entendermos, nós não tínhamos condições de interpretarmos e realmente conhecermos a verdade ali apresentada pelo Cristo. Então, muitas das verdades ali trazidas pelo Cristo, nos ensinando essa lei de amor, trazida muito no sentido figurado, numa linguagem que realmente nós seríamos capazes de entendimento, vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, trazendo para nós justamente um entendimento maior, um esclarecimento maior nas condições que hoje nós estamos. Não adiantava ali Jesus trazer essa lei de amor em corações que ainda não sabia ainda o mínimo sequer o que era amar. Então, o Consolador prometido veio justamente no momento quando nós estávamos ali um pouco mais preparados, né? Porque ainda temos muito que evoluirmos para realmente conquistarmos essa verdadeira felicidade e realmente reconhecermos de fato esse verdadeiro amor apresentado pelo Cristo e esperado por Deus de cada um de nós. Mas nós sabemos que cada um no seu tempo, todos nós chegaremos lá. Todos nós conquistaremos essa felicidade plena e todos nós realmente vamos amar-nos verdadeiramente. E aí, meus irmãos, o Espiritismo, ele jamais pretendeu trazer aos homens outra moral senão a do Cristo. Então vem o Espiritismo justamente reforçar essa moral. Que moral é essa? Esse amar. Amar a Deus, amar uns aos outros, amar a si mesmo. Então o Espiritismo vem justamente reforçar todo esse ensinamento da lei do amor, trazendo para nós toda essa conduta moral, todo esse código moral apresentado por ele. E aí, através dessa moral de Jesus, resumindo-se na caridade e na humildade, ele nos apresenta essa oportunidade para nós trabalharmos os nossos vícios da nossa alma, eliminando principalmente o egoísmo e o orgulho ainda muito presente em nossos corações. Egoísmo e orgulho esses que infelizmente ainda consomem, infelizmente ainda nos leva ao sofrimento, nos leva às nossas dores. Então a moral de Jesus traz para nós que o caminho para realmente buscarmos esse verdadeiro amor, para trabalharmos de fato essa virtude do amor, da benevolência, é realmente trabalharmos na caridade e na humildade. E para isso, meus irmãos, a doutrina espírita nos faz esse convite, e para de fato dizermos que verdadeiramente eu sou um espírita, verdadeiramente eu sou um homem de bem, nós temos que justamente estarmos muito alinhados àquilo que o Espiritismo nos propõe. O Espiritismo nos convida a respeitarmos todas as religiões e todas as doutrinas. Nós não encaramos o Espiritismo como a única verdade, como o único caminho. Nós não consideramos o Espiritismo como uma religião melhor do que a outra. Nós sabemos que tudo aquilo que o Espiritismo se propõe será o futuro de todas as demais religiões, que é realmente trabalharmos esse sentido do amor, esse reconhecimento do amor verdadeiro, a prática do bem, a prática da caridade.
O Espiritismo também nos convida para valorizarmos todos esses esforços que fazemos para a prática do bem. Então, a todo momento, nós somos convidados à reflexão, à prática, ao exercício da caridade e realmente trabalharmos pela confraternização, pela paz entre todos os povos, entre todos os homens, independente da raça, da cor, da nacionalidade. E realmente sermos cada vez mais os verdadeiros homens de bem. Os verdadeiros homens de bem que cumprem a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E quando nós buscamos realmente o entendimento desse verdadeiro homem de bem, ao qual essa moral cristã, ao qual o Espiritismo nos convida, é realmente nós fazermos aquilo ao outro que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que a todo momento se questiona: e se fosse comigo, eu estaria satisfeito? E se fosse Jesus, como Jesus reagiria diante de cada situação que vivenciamos no dia a dia? E para sermos realmente esse homem de bem, colocarmos diariamente um objetivo em nossas vidas, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, resumindo, o Espiritismo é essa doutrina, é essa filosofia, é essa prática que nos convida verdadeiramente para amarmos uns aos outros, amarmos a nós mesmos e realmente transformarmos, cada um de nós, transformarmos o mundo através dessa prática do bem, através dessa prática do amor. E aí, meus irmãos, é fundamental entendermos que tudo isso é uma conquista. Nós estamos, a cada oportunidade de reencarnação que nós vivenciamos, nós buscamos tudo isso. Então, dizermos que conquistamos tudo isso nessa reencarnação, numa próxima reencarnação, seria aqui determinarmos um prazo que possivelmente ele não se concretizará. Nós estamos aqui regidos por uma lei de progresso, uma lei natural, uma lei divina, que nos dá a convicção de que amanhã será melhor que hoje. É sabermos que nos encontramos numa condição hoje e que no passado essa condição possivelmente foi muito pior do que nos encontramos hoje. Hoje nós somos pessoas melhores do que fomos ontem. Isso é fato. Progredimos já, conquistamos, cada um no seu tempo, e sabemos que todos nós vamos seguirmos a caminho desse progresso. Por mais que questionemos por muitas coisas que acontecem, que às vezes não temos a maturidade ainda suficiente para entendermos, o Espiritismo nos faz esse convite para realmente entendermos tudo isso, porque nós temos as respostas, essa certeza de que alcançaremos essa plenitude do amor, né, dessa felicidade. Mas é importante que o tempo que nós desperdiçamos, ele não volta mais. Então, o Espiritismo nos faz esse convite para sempre começarmos esse progresso, sempre tomarmos para essa necessidade dessa mudança, tomarmos a consciência dessa importância da nossa evolução espiritual e que a oportunidade que a nós é concedida nesse momento, ela deve ser muito bem aproveitada. E aí nós sabemos, meus irmãos, que dentro dessa lei de progresso, Deus também nos concede o livre-arbítrio. Desde que nascemos, somos pessoas livres, escolhemos os caminhos aos quais queremos percorrer. Então, por muitas vezes, escolhemos caminhos estreitos, caminhos que não são os melhores para nós, não são os melhores para aqueles com o qual nós convivemos, mas Deus nos dá essa oportunidade dessas escolhas. E por muitas dessas escolhas, elas também nos aprisionam. Elas nos trazem as dores pelas tomadas de decisões que nós escolhemos em nossas vidas. E é fato que, estando aqui nessa experiência humana, né, nós
fazemos essas escolhas muito relacionadas ao projeto de vida que eu defino, a uma busca de um sucesso que eu quero alcançar, ao valor que eu atribuo à minha família, que eu atribuo àqueles entes queridos, àqueles amigos, os quais fazem parte do meu convívio, aquele plano de carreira que eu quero seguir, né, aquela escolha que eu faço, ao lazer que eu atribuo na minha vida, né, o quanto que isso é benéfico ou maléfico, a todas as realizações, as conquistas que realmente eu consigo, a todo o crescimento, aos sonhos, a tudo aquilo que eu aspiro. Então, a nossa vivência humana, ela é definida por tudo isso aqui que nós estamos vendo. Mas, para trabalharmos tudo isso, as escolhas que nós realizamos, por muitas vezes, não são as melhores, e não são aquelas propostas, né, nessa lei de amor e propostas para o nosso progresso espiritual, nosso progresso moral, nosso progresso intelectual. Então, por muitas vezes, esse livre-arbítrio, essa capacidade que nós temos de plantar aquilo que plantamos, né? Mas uma coisa é fato. A colheita daquilo que nós plantamos, ela vai acontecer. E se eu não plantei coisas boas, se eu não estou ali buscando realmente, dentro dessa minha vivência terrena aqui, cultivar essa prática do amor, trabalhar no bem, a mim, ao próximo, com certeza eu vou colher também frutos que vai me trazer a dor e o sofrimento. Por muitas vezes, nós questionamos justamente essas colheitas que nós somos obrigados a fazer. Por muitas vezes, nós questionamos a Deus. Por que sofro tanto? Se Deus me ama? Por que eu não prejudico ninguém? Por que os meus sonhos são frustrados? Por que as coisas não dão certo para mim? Então, por muitas vezes, eu responsabilizo Deus, ou responsabilizo aqueles que estão à minha volta pelas escolhas que eu fiz. Por tudo aquilo que, às vezes, essas escolhas estão me trazendo de consequências. Por muitas vezes, eu não atribuo aquilo realmente a uma escolha devida, a um caminho que não é devido, não é um caminho correto. Às vezes, questiono Deus, questiono a minha família, eu me torno vítima. Por muitas vezes eu vitimizo diante de Deus, diante daqueles que estão à minha volta. Eu quero ser aquele eternamente coitado, aquele que realmente, né, as pessoas não me ajudam, Deus não me ajuda, eu sou aquele que estou aqui justamente com uma prova muito dura. Mas às vezes esquecemos que essas provas, essas expiações aqui vividas nessa encarnação não sejam até mesmo frutos de ações, de escolhas que realizamos nessa encarnação. Muitas delas são, mas talvez são frutos de escolhas passadas e que Deus nos dá aí a oportunidade do esquecimento de tudo isso, mas dizermos que tudo isso tem uma importância muito grande, justamente para o nosso progresso. Porque cada um de nós somos pessoas únicas. E não adianta cada um de nós compararmos uns aos outros. Às vezes eu olho para o meu irmão e digo, gente, essa pessoa faz tanto mal aos outros, faz tanto mal a ele mesmo e leva uma vida tão boa. Por que Deus é melhor para ele do que para mim? Eu sou aquela pessoa que não faço mal para ninguém. Mas será que eu estou fazendo bem? O fato de não fazer o mal a alguém é também ali uma forma de não estar fazendo bem. O mal é justamente essa ausência do bem. Então, eu ignorar a prática do bem, viver de forma isolada, viver ali dentro do meu ego, sem se preocupar com o próximo, até mesmo com aqueles mais próximos, e achar que eu preciso ter ali recompensas, eu preciso ter o reconhecimento de Deus por tudo isso, eu estou plantando ali nada mais do que a não existência da prática do bem. E não adianta compararmos com ninguém, eu achar que eu deveria ter mais mérito do que o próximo. Não, somos seres individuais perante Deus. Cada um de nós temos a nossa bagagem, cada um de nós trazemos aí na nossa trajetória, ao longo
variadas encarnações, trazemos todo esse legado. Então, meus irmãos, entendermos as nossas fragilidades, entendermos que muito daquilo que estamos colhendo é entendermos que ainda somos espíritos imperfeitos, que ainda somos aprendizes, que ainda estamos aqui para a busca de uma evolução espiritual, evolução moral, evolução intelectual. É compreendermos que precisamos entendermos, primeiramente, olharmos para dentro de cada um de nós, reconhecermos as nossas fragilidades, reconhecermos aquilo que temos que trabalharmos, admitirmos que somos falhos, que somos imperfeitos, mas que ao mesmo tempo também é oportunidade para lapidarmos tudo isso que nós precisamos lapidar, essas imperfeições. Relacionadas diretamente ao nosso egoísmo, à nossa arrogância, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Isso é presente em nossas vidas. Seria utopia dizermos que vivendo aqui nesse mundo de provas e expiações, não vivemos isso em nossas vidas. Vivemos sim. Estamos aqui justamente para sermos apresentados a tudo isso e demonstrarmos o quanto ainda precisamos evoluir. O quanto ainda precisamos compreender tanto a nós e compreendermos também o nosso próximo. Às vezes nós temos dificuldade de compreender a nós mesmos. Vivemos um conflito interno, brigamos conosco mesmo, principalmente com o nosso próximo. Quando eu não vivo bem comigo mesmo, dificilmente eu vou conseguir viver bem em sociedade, viver bem com os meus entes queridos, com aqueles amigos, né? Dificilmente eu vou conviver bem no meu trabalho. Então, é trazermos para cada um de nós essa reflexão, o reconhecimento de que somos realmente aprendizes nessa trajetória aí, e buscarmos, de fato, trabalharmos a nossa espiritualidade, buscarmos esse progresso, construirmos dentro de nós as nossas crenças, os nossos valores, a nossa confiança, o nosso conforto, a nossa ética, né? E o Espiritismo, dentro do aspecto religioso, ele nos convida justamente a vivermos essa religião, essa ligação com Deus, através da moral que o Cristo nos ensinou. Então, através dessa moral, né, nós vamos justamente entendermos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado, o que devo seguir, o que não devo seguir. Desprendermos de muitos dogmas, de muitos rituais aos quais às vezes vivemos e não sabemos por que vivemos. Então, o Espiritismo, dentro desse aspecto religioso, nos convida a vivermos a moral cristã. E dentro do conceito da espiritualidade, que é realmente buscarmos esse progresso, realmente buscarmos nos encontrarmos significados para a nossa vida, entendermos realmente quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o Espiritismo traz para nós muito bem esse conceito, esse entendimento. É realmente sentir conectado com o Pai, não simplesmente por estarmos conectados, mas estarmos conectados por um propósito, por uma proposta de vida, por uma ligação que tem um propósito maior que aquilo que nós colocamos no início do nosso estudo, tornarmos verdadeiramente pessoas felizes. Então, essa junção da espiritualidade, da religiosidade dentro do Espiritismo, nos ajuda a construção desse novo ser, a construção dessa nova pessoa. Em sucessivas reencarnações, teremos a oportunidade de conseguirmos isso e conquistarmos degrau a degrau, até realmente atingirmos a nossa condição de espíritos perfeitos. Mas cada oportunidade a nós concedida, voltamos aqui a reforçar, ela deve ser aproveitada. E esse momento, meus irmãos, aqui que estamos de estudo, é mais uma oportunidade que vivemos. Realmente olharmos ao nosso lado e vemos todas as oportunidades, de fato, de tornarmos esses homens de bem, trabalhando, às vezes, pequenas ações dentro da nossa própria casa. Às vezes pensamos muito que tornarmos homens de bem
é realmente mostrarmos para a sociedade que somos pessoas boas. E, na verdade, essa oportunidade, ela começa dentro do nosso próprio lar, no convívio com a nossa família. Ser realmente pessoas de bem é começar ali, de forma bem pequena, através dos exemplos, e realmente levar isso adiante, né? Trabalharmos isso dentro de todo o nosso convívio. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo, dentro desse conceito de trabalharmos a espiritualidade, a religiosidade, ele une duas coisas fundamentais, que é a fé e a razão. É trabalharmos, de fato, voltados para essa construção de uma fé inabalável, daquela fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É realmente nos desprendermos de qualquer coisas que não fazem sentido para a nossa vida, que são simplesmente externalidades, que são dogmas, que são mistérios que por muitas vezes colocam para nós, que não temos o direito de saber, não temos condições de saber, a nós não pode ser revelado. Então o Espiritismo traz à luz toda a verdade, dentro desse ensinamento moral do Cristo. E aí, quando nós dizemos que o Espiritismo nos traz isso, é justamente aliado àquilo que João trouxe para nós no seu Evangelho. É, de fato, conhecermos a verdade e essa verdade nos libertar. Realmente nos desprendermos dessas exterioridades, dos dogmas, dos mistérios, e realmente entendermos o que aquela mensagem traz para nós de verdadeiro e que traz de nós de proveito para o nosso progresso, para realmente tornarmos pessoas verdadeiramente de bem. Então, esse convite é feito, o Espiritismo nos abraça, nos apresenta tudo isso através dessa mensagem do Cristo, trazida sobre um tríplice aspecto aí, que o Espiritismo coloca na codificação trazida por Kardec. É muito importante aqui lembrarmos que o Espiritismo não é uma religião de Kardec, o Espiritismo não é uma codificação de Kardec. O Espiritismo é um ensinamento trazido pela espiritualidade, esse Consolador prometido, apresentado a cada um de nós, sobre esse tríplice aspecto que diz respeito à ciência, diz respeito à filosofia, diz respeito à religião. A religião no aspecto moral, como nós já mencionamos aqui no nosso estudo. A ciência trazendo para nós a comprovação de tudo aquilo que realmente nos é apresentado e a filosofia esclarecendo. Então, esse tríplice aspecto, de forma muito didática, foi codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, que veio com essa missão, juntamente com a espiritualidade superior, apresentar para nós, através dessa codificação, toda essa verdade apresentada sobre esses três aspectos. E verdade essa que nos esclarece, nos consola, nos conforta. E aqui, meus irmãos, vale nós mencionarmos que direcionarmos o nosso progresso voltado a essa codificação espírita, nós estamos realmente trabalhando a verdadeira pureza doutrinária. Infelizmente, em dias atuais, observamos algumas deturpações até mesmo dentro da nossa doutrina espírita. Infelizmente, já observamos, por interesse de alguns irmãos, desviarmos dessa codificação, levando o Espiritismo a outros caminhos. Então, não fazendo aqui qualquer crítica a esses irmãos, mas o nosso respeito pela sua escolha, né? Nós somos livres pelas nossas escolhas, como nós colocamos, mas nós aproveitamos essa oportunidade para reforçarmos que a pureza doutrinária realmente estamos envolvidos por toda a codificação, por toda a pedagogia apresentada por Kardec. Se alguns irmãos querem seguir esse caminho de desviarmos dessa codificação, que esses irmãos sejam felizes, que esses irmãos saibam em algum momento
reconhecer e, ao mesmo tempo, também respeitar todo esse legado e a todos aqueles irmãos que ainda, né, se sentem confortáveis, se sentem realmente seguindo a essa filosofia trazida por Kardec, essa codificação. E aí, meus irmãos, os efeitos de toda essa codificação, de toda essa mensagem trazida pela espiritualidade, essa proposta apresentada por esse tríplice aspecto, ele vai fechar aqui e despertar a nossa consciência para 3 efeitos muito benéficos em nossa vida, que é um conhecimento doutrinário trazido por essa codificação, através dessa fé raciocinada que nós já comentamos aqui, que trará as respostas a quais não temos por muitos anos respondidas, vai nos trazer o despertar da consciência para o aprimoramento moral. Realmente vamos reconhecer que a vivência do amor realmente é o único caminho ao qual nós temos que seguir, e vai realmente promover a nossa transformação social direcionada ao trabalho no bem. Portanto, quando nós afirmamos que o Espiritismo não é a religião do futuro, nós afirmamos que o futuro de todas as religiões, né, estará muito voltado para aquilo que o Espiritismo propõe. É justamente trazer à tona esses 3 fatores aqui. É despertar em cada um de nós essa fé raciocinada, essa vivência do amor e esse trabalho no bem. Já vemos muito isso acontecer, não quer dizer que isso só acontece no Espiritismo e outras denominações religiosas não vivem isso. Graças a Deus a gente percebe muito isso. E momento como vivemos agora, nessa prova a qual vivemos dessa pandemia, fica muito evidente isso aqui, essa prática sendo vivida e vivenciada por muitos irmãos de outras denominações. Então isso para nós é de grande relevância, é entendermos que estamos de fato despertando essa consciência, algo que o Espiritismo já vem trabalhando há séculos, voltado para essa consciência em cada um de nós, e a gente vê o quanto, né, aqueles irmãos que não estão ligados diretamente ao Espiritismo também estão voltados a tudo isso no dia a dia. E aí, meus irmãos, quando bem compreendido, tudo isso que nós falamos a respeito do Espiritismo, quando bem sentido, compreendido, ele vai de fato nos levar a essa transformação moral. Porque realmente nós despertaremos a consciência. Nós simplesmente deixaremos de viver aquele homem velho, arraigado de vícios morais, arraigados do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e realmente vamos valorizar a importância da virtude em nossas vidas. Vamos realmente olharmos para trás e dizer o quanto já sofri e o quanto eu já fiz, aqueles aos quais eu convivo também sofreram. É o momento da mudança. Portanto, muitos de nós só mudamos pela dor. Somos convidados à mudança pelo amor. Mas realmente só enxergamos a necessidade da mudança através da dor. Muitos de nós. E isso é muito natural, porque a partir da dor é que realmente nos traz a essa reflexão, a esse entendimento, as nossas fragilidades, e o quanto nós somos os verdadeiros objetos de transformação e de mudança. Depende a cada um de nós. É muito natural que às vezes a gente transfira essa responsabilidade, às vezes questionamos Deus pelas nossas dores, mas nós sabemos que as nossas dores nada mais é do que o reflexo das nossas escolhas. Então, nesse momento de transformação, de tomada de consciência diante dessas dores, nós partimos para a busca realmente do crescimento. E não existe oportunidade melhor do que a Terra para fazermos isso.
Nós estamos aqui na Terra como uma escola, um hospital. Se aqui estamos nessa vivência, é porque aqui é realmente o lugar de nós promovermos tudo isso. Deus nos dá essa oportunidade do convívio. Deus nos coloca diante aquelas pessoas que por muitas vezes questionamos a Deus, por que essa pessoa na minha vida, aquela pessoa na minha vida só me leva ao regresso e não ao progresso, por que essa pessoa ela sempre me atrapalha, o que acontece? Às vezes eu também não percebo o que eu provoco nessa pessoa. Então, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em sociedade é justamente essa oportunidade de vivermos todas as provas as quais são colocadas também diante de nós como oportunidade desse progresso. Às vezes questionamos aquele ente querido, questionamos aquele trabalho, questionamos aquele colega de trabalho, aquele chefe, questionamos, a vida social a qual nós vivemos, mas tudo isso é oportunidade do aprendizado. É realmente abraçarmos a cada uma dessas provas e a cada uma dessas provas realmente entendemos o valor dela na nossa vida, no nosso progresso. E deixarmos de questionarmos por muitas vezes Deus, questionarmos o nosso próximo diante dessas provas, nos tornarmos essa vítima que por muitas vezes nós tornamos, e realmente reconhecermos que isso é oportunidade. A cada oportunidade colocada diante de nós, de realmente assumirmos que estamos em progresso. E as provas é de fundamental importância em nossas vidas. Então, acharmos que estamos aqui na Terra para vivermos aqui na comodidade, na tranquilidade, vivermos aqui totalmente de paz, seria uma utopia dizermos isso. Nós estamos diante de provas a todo momento, todos os dias. Mas saibamos que essa prova é realmente ali a oportunidade do nosso progresso. Então, assumirmos tudo isso para a nossa vida como oportunidade, não como vítimas de tudo isso. E aí, meus irmãos, quando nós trabalharmos justamente com essa transformação interior, promovermos em nós essas mudanças de atitude, renovarmos a nossa capacidade, nossos sentimentos nobres, disseminarmos o exemplo do bem, promovermos isso em sociedade, aí sim nós vamos entender verdadeiramente o valor da empatia, o valor do amor, o valor do perdão. Então, tudo isso sendo promovido, nós vamos caminhando para aquele convite que o Pai nos fez, de realmente sermos pessoas felizes. Reconhecermos de fato que essa felicidade só acontece quando eu me transformo nesse homem novo. Que eu olhe para trás e digo o seguinte: hoje eu sou melhor do que ontem. A cada dia fazermos a nossa autorreflexão, a cada dia pensarmos que a cada boa ação que nós praticamos é uma luz que acendemos em torno dos nossos próprios passos. É realmente irmos ao encontro dos nossos irmãos, realmente com aquele amor que o Cristo nos propõe, de colocarmos a empatia em nossos corações, de colocarmos a benevolência, a beneficência, e realmente buscarmos a prática do bem. Com certeza, quando nós começamos a fazer isso, a escolher esse caminho do bem, tudo isso que eu levo de bem retorna para mim como bem. Então, aqui, a gente também convida cada um dos irmãos a fazer uma reflexão diária. Qual foi a minha boa ação de hoje? E às vezes a gente vincula boas ações, muito relacionada àquela questão de doar o material, de dar a esmola, A boa ação não é simplesmente isso aí. Ela também faz parte. Mas a boa ação é aquele bom dia, aquele sorriso, aquela ligação para aquele amigo, para aquele ente querido, aquela mensagem de otimismo, aquele elogio que eu atribuo a um colega de trabalho. É toda aquela positividade que eu levo diante uma situação ali de
de dificuldade que é o qual eu percebo o irmão vivendo, então, aquela palavra de otimismo que eu atribuo a um irmão em sofrimento, a boa ação é construída de pequenas coisas. E às vezes a gente acha que a boa ação é fazer coisas gigantescas, coisas enormes, é mostrar para a sociedade que eu sou um homem de bem, que eu faço bem. Não é isso. A boa ação está relacionada a pequenas coisas que, somadas, se cada um de nós praticarmos, de fato a gente vai ver essa transformação social, esse trabalho no bem. Isso já acontece. Isso já acontece, por muitas vezes nós não observamos, porque o bem, por muitas vezes, ele é silencioso. Às vezes a gente costuma observar muito mais o mal, porque o mal faz barulho. Às vezes o bem, ele é silencioso, ele está ali, né, caladinho, mas ele está acontecendo, isso é fato. Então, colocarmos isso cada vez mais em intensidade em nossas vidas, levarmos essas boas ações, construirmos tudo isso, que com certeza isso vai voltar para nós como combustível para essa nossa transformação. E aí, meus irmãos, nós já vamos caminhando aqui para o encerramento do nosso estudo. E eu achei muito objetivo e muito claro essa mensagem trazida, que o Espiritismo não é uma religião que me ensina a ser melhor que ninguém. Não ensina a ser melhor que os outros, né? Mas sim, ela me convida, ela me ensina a ser melhor comigo mesmo e a ser melhor para os outros. Então, quando me perguntam qual a minha religião é fazer o bem. Quando eu sou espírita, a minha religião é fazer o bem. E fazer o bem guiado por uma filosofia apresentada pela doutrina espírita. Então, dizer que a minha religião é fazer o bem é porque a minha religião está linkada à moral do Cristo. Está linkada ao ensinamento de amor deixada pelo exemplo trazido pelo Cristo. Então, meus irmãos, sermos espíritas é realmente dizermos que nós estamos numa religião que é fazer o bem, é estarmos vinculados a uma filosofia que nos direciona a tudo isso. E aí, por tudo isso que nós refletimos aqui na noite de hoje, é fundamental não esquecermos que a nossa maior riqueza não está nas coisas que nós possuímos materialmente, mas naquelas coisas que jamais nós trocaríamos por dinheiro. E essas coisas que nós jamais trocaríamos por dinheiro está justamente relacionado às nossas virtudes. É sermos realmente as pessoas que fazem o bem, as pessoas que realmente levam o amor, as pessoas que realmente combateram o seu orgulho, a sua vaidade em ações de amor. Então, não atribuirmos realmente riqueza naquilo que simplesmente a gente vende e que amanhã nós não temos mais quando não aqui mais estivermos. E realmente atribuirmos a riqueza a essa bagagem que nós levaremos conosco e que ninguém nos tirará como oportunidade de crescimento numa próxima reencarnação. É tudo aquilo que nós fazemos, por mais simples que seja no dia a dia, mas que muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É tudo aquilo que eu agrego de valor. É tudo aquilo que eu levo com amor. Isso é a nossa maior riqueza. Então, o nosso convite aqui, para vivermos realmente o Espiritismo nessa ação diária, é darmos mais valor às questões do Espírito, às questões voltadas realmente para o nosso progresso. O nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral, que tudo isso se converte em uma coisa só, o amor. Então, meus irmãos,
Esperamos que essa mensagem realmente tenha sido esclarecedora e possa ser mais uma oportunidade de reflexão e de despertar da consciência de cada um dos irmãos que nessa oportunidade esteve aqui conosco. E deixarmos aqui também uma mensagem final, dizendo que Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade. Nós nunca estaremos desamparados pelo nosso Pai. Nós sempre estaremos amparados. E com certeza Ele está caminhando junto de nós a todo momento. Por mais que por muitas vezes nós questionamos e às vezes por muitas vezes ainda não entendemos como tudo isso acontece. Mas é fundamental realmente nós deixarmos essa mensagem de otimismo a todos e realmente para convidá-los a vivermos de fato essa vivência ao amor do Cristo. E o Espiritismo é uma oportunidade para tudo isso, vivido na sua pureza doutrinária. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus derrame sobre cada um de vocês a sua luz, a sua paz. E até uma próxima oportunidade. Grande abraço.